Olha, Barão, vamos lá, né? Para mais uma opinião impopular, porém honesta, de Carlos Andreasa aqui. Vocês sabem, não é segredo, que eu considero a decisão do Supremo correta. O debate é muito importante, o placar mostra que não é uma discussão simples, mas me parece ter sido um resultado correto. Poderia ser melhor para o Brasil se essas ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, sobre a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, tivessem sido votadas lá atrás. Ainda em 2017 ou mesmo no começo de 2018. Elas estão prontas para serem votadas desde dezembro de 2017. E não se fez por medo, por covardia, por medo do bafo das ruas, o que é inconsistente com a ideia de corte constitucional, que pressupõe impessoalidade, ainda mais em matéria de controle constitucional, como é o caso de uma ação declaratória de constitucionalidade. O Supremo, nesse período, em grande parte por responsabilidade de Carmen Lúcia, ex-presidente, abriu mão da impessoalidade com medo da impopularidade e mergulhou na fulanização. Por quê? De lá para cá o Lula foi preso. E um julgamento que deveria ser impessoal, de repente, se converteu num julgamento sobre o futuro do Lula. E uma corte constitucional não se pode permitir a isso. Foi um erro grave. Esse é o primeiro ponto. A outra é o seguinte: a Constituição Federal não cai da árvore. É uma construção refletida e erguida pelo Constituinte. Nós tivemos aqui uma Assembleia Nacional Constituinte para tratar do texto constitucional da lei maior. Não são os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, que fazem a lei, que determinam a lei. Eles são guardiões do que vai escrito nela. A Constituição Federal, feita pela Assembleia Nacional Constituinte, é espelho de uma manifestação soberana da sociedade brasileira. E há razão, inclusive com base na tirania do passado brasileiro, para que assim seja. Não apenas a ditadura militar, que caçava direitos individuais, mas o histórico de ditaduras anteriores que nós temos. Não nos esqueçamos disso. Daí porque a Constituição de 88 é construída em função do valor da presunção de inocência e é cláusula pétrea. E segundo esse conceito, a presunção de inocência não diminui à medida que o processo avança. A presunção de inocência permanece até o trânsito em julgado. A cláusula pétrea. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, pétreo, diz: para determinação de culpa é preciso trânsito em julgado. É a lei maior. Esta lei maior, que fala de culpa, trânsito em julgado, rege, e aí é uma questão mesmo de regência, voltamos à gramática, rege o que diz o Código de Processo Penal, artigo 283, que fala em prisão após trânsito em julgado. Isso me parece muito claro, apesar de haver discussões aceitáveis como aquelas contidas no voto do ministro Alexandre de Moraes a favor da execução antecipada da pena. Um bom voto. Como bons votos foram também os de Rosa Weber e de Celso de Mello ontem, aliás, fazendo esse histórico da Assembleia Nacional Constituinte, lembrando que a Constituição é uma construção social, que há motivos para que assim seja. Não foi bom e não é bom caminho o voto, por exemplo, do Luiz Fux, que, eu já disse aqui, vou repetir, mentiu, dizendo e dando vazão a ataques na sociedade, em função de falas do ministro do Supremo, falas irresponsáveis, que essa decisão de ontem, pelo trânsito em julgado, pelo cumprimento de pena, resultaria, por exemplo, na liberação de bandidos, criminosos, assassinos, estupradores, como Champinha, o que é mentira. Não apenas porque a liberação dos presos, eventualmente beneficiados por essa decisão do Supremo, decorrerá de exame caso a caso do Poder Judiciário, mas também porque para casos como o do Champinha e dos Nardoni, como também citou o ministro Luiz Fux, existe a prisão preventiva, a prisão provisória, para que aqueles, não a ser aplicada de qualquer maneira, como faz a Lava Jato,
mas para que aqueles que oferecem riscos à sociedade, que são ameaças à sociedade, permaneçam presos. E assim será. Não se vai abrir a porta da prisão para que todo mundo saia. Isto é mentira. Isso é terrorismo. E isso faz com que as pessoas queiram... E nós vimos falas assim, até mesmo deputados federais se voluntariando para ser o cabo e soldado que fecharia o Supremo Tribunal Federal. É preciso tomar cuidado, pessoal, isso é muito importante, para que uma discussão de controle de constitucionalidade, uma ADC impessoal votada no Supremo, ainda que uma decisão impopular, para o que o Supremo não tem que se preocupar, para que isso não seja instrumentalizado por narrativas político-eleitorais, por narrativas autocráticas de projetos de poder. Tem muita gente usando, distorcendo e usando o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal para enfraquecer as instituições. Assim como fazem com o Parlamento, agora fazem com o Supremo, para enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. A quem interessa o equilíbrio republicano mais fraco? Chamo atenção para esse cuidado. O Supremo Tribunal é corte constitucional. Cumpre o seu papel impessoal. O fez ontem. E o fez ontem com um placar apertado, mostrando que é complexa a situação, que não é simples. E o fez não para botar fulano ou cicrano na rua. Eu convido quem tiver tempo a ler o voto do ministro Celso de Mello. É uma obra-prima da defesa da presunção de inocência e do que diz a Constituição Federal. Não cabe a juiz do Supremo reformar a Constituição Federal. Isso é papel de legislador. Quer mudar a Constituição? Tira a toga, disputa a eleição e vai transformar a lei. Aliás, ontem, para concluir, como vocês sabem, o ministro Dias Toffoli, que é um agente político, no seu voto, deu a senha para um caminho de mudança, por meio da revisão do artigo 283 do Código de Processo Penal. Tenho dúvidas sobre se isso é possível, porque me parece que ainda assim a Constituição Federal, o artigo 5º, aquele que fala em culpa após trânsito em julgado, acho que a Constituição Federal ainda assim vedaria no seu caráter pétreo essa mudança, mas é uma discussão a se ter no parlamento. É isso, pessoal. Valeu, Andreas. A única coisa que me toca em toda essa história aí é que até outro dia teve ministro defendendo a Constituição de um jeito e agora o ministro defendendo a Constituição de outro jeito, né? Você tem toda a razão. Essa Aliás, história Barão, de guardião da Constituição, que deveria mesmo ser a função do Supremo, até outro dia o ministro Gilmar Mendes defendia a Constituição de uma forma, agora de outra. Mas enfim... Você tem toda a razão, Barão. O voto do Gilmar Mendes também merece atenção, porque foi um voto reativo. Ele ficou o voto dele tentando inteiro justificar a sua mudança de posição daquilo como votou em 2016 ao que mudou para 2019, claramente expressando uma rinha pessoal, uma rixa pessoal exatamente com a Lava Jato. Não é o bom caminho também esse, Barão, bem lembrado. Abração, Andreasa, bom fim de semana, até segunda. Um beijo para você e saudações rubro-negras. Valeu.